Salve, salve, meu povo! Que maravilha estar aqui de volta, é muito bom estar aqui de volta, dessa vez num naipe diferente, porque a ocasião exige um naipe diferente, então o Vaguinho veio mais formal, né? Mais organizadinho aqui, né? Mais engomado, tá aqui com um blusão novo aqui da Capes Barbearia, que em breve vai trazer novidade para vocês, ó. Olha isso aqui. Que alegria a gente ter isso aqui no braço. Isso aqui é um brasão, gente. Isso aqui marca muita coisa. Mas em breve a gente passa para vocês, até porque o assunto hoje não é Capres Barbearia. Hoje a gente está aqui numa missão exclusiva. Eu tive o privilégio de ser convidado para fazer parte de uma celebração. É uma data muito importante hoje. Hoje a gente vai celebrar. Ao longo aqui do episódio vocês vão vendo o que vai acontecer. Mas a gente está celebrando 5 anos da empresa LaMedic Rio, a melhor do Brasil. Essa empresa já passou por aqui, já contou uma parte da sua história e hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre a LaMedic Rio, a melhor do Brasil, e celebrar também esses 5 anos aí de festa, de celebração. Tem muita história para contar sobre as dificuldades, mas sobretudo sobre as conquistas também. E estão aqui comigo à mesa nada mais, nada menos do que os dois feras, as mentes pensantes, os caras que idealizaram, criaram, tiraram o projeto da gaveta e hoje eles não só vivem da LaMedic Rio, do que ela proporciona, mas também empregam pessoas, estão transformando vidas com um trabalho extraordinário. E hoje, essa é a minha fala de hoje, tá? Não vou me alongar muito, porque a fala de hoje é inteiramente deles dois. Estou à mesa aqui com Anderson, meu amigo Anderson Nascimento, e Luiz Cirino, nosso parceiro, nosso brother. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Luiz? É com vocês, cara. Tudo bem, é um prazer, Vaguinho, estar aqui, né, juntamente com Luiz. Luiz, a gente já passa junto, já aí muito tempo junto com ele, né? Então, para a gente é um prazer, né? Tá aqui, agradeço aí ao convite, né? Poder expressar um pouquinho do que foi a LaMedic, do que é a LaMedic nesse período desses 5 anos, né? Contando um pouquinho sobre mim, né? Sou o Anderson Nascimento, né? Sou um rapaz guerreiro, um homem guerreiro aí que busca, né, crescer cada vez mais profissionalmente, né? Sou casado com a Bianca Pereira, tenho 2 filhos. E muito feliz com a minha família, né? E quando a gente se conheceu, né, a gente teve a oportunidade de aprender muito, de crescer muito, e a gente foi desenvolvendo muitas coisas boas, né? E ajudou a esse processo, né? A palavra também de Deus diz, né? A mulher sábia edifica a casa, ela edificou a casa, ajudou a gente, me deu força para hoje a gente estar aqui comemorando junto com o Luiz, aí comemorando esses 5 anos, né? Oh, que legal, cara, que legal. 5 anos, irmão. 5 anos. Né? Tudo passa muito rápido, né, Luiz? Né, Anderson? Parece assim, muito rápido. Cara, começa ali e de repente já está celebrando 5 anos, cara. Pô, isso é sensacional. Mais de 1000 dias juntos, né, irmão? Isso é bom demais, bom demais. E aí, Luiz, tudo bem, cara? Tudo bem, graças a Deus. Bom. Prazer estar aqui mais uma vez. Fui muito bem recebido da primeira vez, hoje voltando. É a realização de um sonho, da gente falar hoje da empresa. Olha que coisa linda, né? Olha que tela bonita. É um prazer muito grande. Eu fico muito feliz. Eu também sou casado, tenho 2 filhos, casado com a Vanessa. Tenho um filho, Luiz Henrique, que futuramente vai estrear aí esse símbolo, vai fortalecer esse símbolo. Pai do Luiz Henrique, pai da Júlia, apaixonado por Deus, apaixonado pela empresa, pela família, muito dedicado, cheios de propósito, e é muito bom olhar e ver que, 18 de setembro de 2020, a gente se juntou para começar algo que a gente já vinha conversando e que hoje, com o maior prazer aí, a gente comemorando esses 5 anos, a gente vai falar bastante aí da empresa. Mas eu já tenho uma pergunta para fazer para vocês, que assim, tu falou 2020, né? 2020 foi dado ali o pontapé inicial, ou seja, inauguração da empresa.
Mas a gente sabe que nasce em 2020, né? Nasce em 2020, a porta abre em 2020, mas quando começa mesmo esse projeto de vocês, até o dia 18 de setembro de 2020, quando começa a nascer no coração de vocês essa vontade de, cara, vamos abrir uma empresa, vamos começar um negócio, como é que esse estupim aí acende em vocês? Qual é o início disso? Essa é uma pergunta muito interessante, porque da outra vez o Luiz já contou aí, né, como a gente se conheceu lá no condomínio, e ele me chamou, trabalhava com venda também na época, né, ele também gerente já de uma empresa, já na venda na área de material hospitalar, e ele me chamou para estar trabalhando junto com ele, né, foi meu gerente por um bom tempo, e nessa oportunidade de estar junto com ele ali, aprendendo, trabalhando, eu olhava ele ali, eu falava assim, caramba, rapaz, esse cara ele vende muito. Os médicos ligando para ele, falando assim, pô Luiz, onde é que eu coloco a cirurgia? Onde fica melhor eu colocar a cirurgia? Luiz, tem isso, tem aquilo. As vendas chegando, eu falando assim, caramba, ele tem o conhecimento, ele tem essa estrutura toda. Eu falei, pô, é uma oportunidade muito boa. E eu já tinha uma experiência já em legalização de empresa, abertura de empresa, documentação, essas coisas todas, né? Eu fui responsável técnico por muito tempo de uma empresa, então isso me deu bagagem para, abrir a empresa, administrar a empresa ali, organizar, é uma coisa bem mais tranquila. E nesse processo eu ia catucando ele um pouquinho, né? Falando com ele, Luiz, vamos abrir a nossa própria, né? Vamos caminhar junto aí, tu já consegue vender, eu consigo organizar. E batia aquele medo normal, né? Que a gente tem de projeto novo, os planos novos, mudar tudo, né? E iniciou mais ou menos dessa maneira assim, né? A gente tendo a oportunidade, eu catucando ele falando, até o momento que a gente viu que virou a chave, a gente falou, é agora, não tem mais para onde voltar. E aí a gente iniciou esse projeto aí, né? Começamos a tirar documentação, papelada, e ele já começando a vender, a gente sem nada na empresa, ele já vendendo já coisa pra gente empresa. Falei, calma aí, vai devagar. E as coisas rodando, funcionando, e quando a gente foi ver, caramba, já tem pedido já e a gente não tem, calma aí, vamos segurar, vamos fazer isso. Mas começou assim, né? E eu cuidando mais da parte documento, né? Legalização, organizando a empresa, e esse leão aqui, cara, indo pro ataque, vendendo, trazendo venda, e a gente conseguiu desenvolver bem isso aí. Casamento perfeito ali, né? Ideal, né? Cada um na sua área de atuação. Perfeito. Trazendo os resultados, isso. Cada um trazendo os resultados. Muito bom. Uma coisa que foi legal, por exemplo, ontem, o telefone da empresa, um dos aparelhos, ele parou de funcionar, apagou do nada. E eu precisei comprar outro, então eu fui ali no Bangu Shopping, na Calunga, para comprar outro. E quando eu entrei, eu lembrei. Olha como é que são as coisas. Quando a gente montou a empresa, a gente foi comprar as coisas de escritório lá na Calunga. E aí passou um filme. Isso aconteceu ontem. Passou um filme, eu cheguei, olhei, e eu lembro de como foi difícil no início, né, da gente montar. Eu juntei tudo que eu tinha, ele juntou tudo que ele tinha, e depois Deus abençoou, abrindo crédito nos bancos, e eu fui pegando empréstimo, e a gente foi desse jeito. E aí eu voltei lá para comprar isso, foi por acaso. Quando eu entrei, eu falei, caramba, há 5 anos atrás, a gente veio aqui, contando tudo ali, comprando tudo do basicão, e até o telefone, você tinha lá os aparelhos de telefone, você tinha que comprar o telefone mais simples. E aí você chega, volta lá, hoje você pode comprar a marca do telefone que você quiser, o telefone fixo, né? Que você quiser. Então, isso para mim você vê essa evolução, e tem tanto projeto aí que tá para frente para os próximos 5 anos que a gente vai tocando aqui. Segura, mas foi... Vai devagar. E ele me ajuda nisso, porque esse jeito quem é da área comercial sabe muito bem que você tem que pegar e fazer o negócio acontecer, você quer atropelar tudo, você quer vender pra caramba, e você tem que ir devagar, você tem que arrumar o caixa, você tem que ver analisar os riscos. Então, o Anderson me ajuda muito nisso daí. Toda a parte de documentação, documentação de alguns documentos importantes vão vencendo, e aí essa parte de renovação, então eu não preciso ficar esquentando a cabeça com isso.
Ele domina muito bem essa parte. Ele não gosta dos papéis, não. Ele não gosta. Ele não tem paciência nenhuma, Vaguinho. Nenhuma em relação aos papéis. Chega documento lá para ele, bobear ele assina de qualquer jeito. Calma aí, rapaz. Chega documento. Aí, olha aí, assina aí, vê aí, ó, não sei o quê. Eu gosto de gente, eu gosto de vender, eu gosto de conversar, eu gosto de criar relacionamento, é o que eu gosto. Então eu consigo hoje me livrar da parte ruim, que eu não gosto, que é aquele vai lá e dá conta, e por isso a coisa vai andando. Eu acho que isso fez dar certo, né, até esse momento, né? Exatamente porque cada um tem uma função muito especial na sua área, né? E tenta desenvolver com total desempenho possível para que dê certo. Exatamente. Né? E graças a Deus a gente está hoje aí completando 5 anos esse momento histórico, né? Eu estava vendo uma pesquisa do IBGE de que a cada 10 empresas, 6 fecham antes de completar os seus 5 anos. Né? Então, é uma porcentagem muito grande. E aí a gente vê que a gente está dentro dessas 4 que está firme ali, traz uma alegria, né? Traz uma satisfação muito grande para a gente, porque a gente sabe o quanto é difícil manter uma empresa, né? E prosseguir nesse processo aí desses 5 anos aí, completar 5 anos, né? Não, e legal você trazer esses números do IBGE, Anderson, porque assim, quando a gente fala 10 empresas, 6 fecham, né, é um número que não impacta tanto. Só que quando a gente joga para a proporção, de cada 160 fecham, de cada 1.600 fecham. Isso é a maioria, né? Você vai para um número que é muito expressivo, né? Muito expressivo. E a gente está falando de uma sociedade, né? A sociedade, historicamente, sociedade que eu digo vocês dois como sócios, como parceiros, a sociedade, historicamente, ela sempre foi vista como uma questão muito insegura, né? Todo mundo fala, pô, vai ter sócio, isso não vai dar certo, pô, sociedade não dá certo. E a gente ouve isso o tempo inteiro, e algumas histórias mostram isso também. E é muito legal quando a gente vê um casamento acontecendo, principalmente quando cada um sabe qual é a sua posição, porque foi isso que vocês trouxeram até agora, né? Nesses 5 anos. E para dar certo tem que ser como um corpo, né? Se o estômago resolver ser rim, não vai dar certo, né? Se o cérebro resolver em algum momento ser coração, também não vai dar certo. Então, se cada um jogar na sua função, né, entendendo que vai haver acertos e erros de ambas as partes, o corpo funciona bem, o corpo fica saudável. Uma coisa muito, muito boa, né? Antes de você rodar, montamos daqui em diante a empresa. Então, essas aqui são as regras que ninguém pode ultrapassar. Não existe exceção para essas regras aqui. Por exemplo, se eu quiser fazer aquisição de algum equipamento para poder vender, e aí a gente senta, a gente conversa, e se não tiver 100% de acordo, a gente não segue. Estou com esse projeto aqui, não segue, e acabou, virou a página, acabou, não se fala mais nisso, vamos tocar. Eu sou mais do contra, eu sou do contra. Ele é o financeiro da empresa, então você já sabe. Ele vem com... Ele, amigo, já estava no Brasil todo se dependesse dele. Calma, vai devagar. Você conhece um pouquinho o rapaz aí, sabe como ele é agressivo, né? O cara é animado. É animado. O cara tem um positivismo que, assim, é difícil, é um nível muito alto. É um nível muito alto, que é bom, né? É bom. Porém, tem que ter mesmo esse equilíbrio, né? Tem que ter alguém para equilibrar, senão a gente vai... Eu sou muito parecido com o Luiz, né? Nesse sentido. Cara, a minha esposa, eu lembro que quando eu pensei na Capris, né, na barbearia, ela só olhava para mim e ficava assim, ó. Aí eu lembro que ela comentou com a manicure dela na época, ele tá maluco, você tem que ver o tamanho do projeto que ele tá, e a gente não tem um centavo. Ele é louco, ela falando isso, né? E a gente é assim, é essa loucura que tá lá com a porta aberta, empregando pessoas. Se você pegar e analisar friamente, é impossível fazer o que a gente fez. Exatamente. Sendo quem a gente é, de família simples, e conseguir as aquisições que a gente tem hoje, a quantidade de equipamento. Hoje a gente investe na empresa todo mês.
Isso é uma regra. Todo mês a gente vai investir na empresa. Então esse investimento existe há 5 anos. Todo mês a gente vai lá e investe, todo mês a gente está investindo. Então, e olhar para o que a gente tem hoje, a estrutura que a empresa tem hoje, comparada ao início, e pensar assim, pô, será que a gente vai chegar nesse tamanho? E assim, a gente vai de forma bem saudável, bem orgânica. Não, a gente não dá... Claro que no início é muita loucura. É muita coragem. Se você deixar o medo te dominar, você não toca o negócio para frente. Então a sua coragem tem que ser maior do que o medo. Porque se o medo for maior, você não vai conseguir empreender, não tem jeito. Ainda mais você sendo casado, tendo filho. Então, assim, o risco é muito alto. Então, você tem que se garantir muito. E é aquilo que eu falo, chama Deus e vai para o jogo. Mas é muito difícil, porque você tem as aquisições dos equipamentos, não são baratos. Tem a manutenção, também não é barata. E aí, para você ir galgando, é muito difícil. E a gente mexe com vidas, né? E mexer com vidas exige, né, um cuidado muito grande em relação a tudo que você vai fazer, o cuidado, né? Então a gente precisa estar ali no momento do procedimento, cirúrgico, né? A pessoa lá precisando, ter o equipamento, ter o material, não pode falhar, não pode errar, e se falhar tem que ter um backup, tem que ter alguma coisa, né, na retaguarda ali para poder funcionar, né? Então, por isso esse investimento necessário, por isso essa dedicação de toda a equipe também que a gente tem, né? E esse investimento se faz necessário mensalmente. Mensalmente a gente está investindo na empresa, por isso que as contas nunca acabam, né? A gente paga ainda do empréstimo lá do início da empresa, a gente pega outro empréstimo, quita aqui, segura, faz uma outra bola de neve e vai indo. E assim, e isso é algo interessante, Vaguinho, que eu quero compartilhar, porque a gente tem hoje no nosso país um número muito grande de pessoas que querem, né, empreender. Verdade. E aí uma coisa que prende muita gente nesse empreendimento é o medo. Né? Eu senti medo pra caramba, acredito que ele também, muito medo, todos nós, você também, muito medo. Sem dúvida. Né? Mas a vontade tem que ser maior, né? A esperança, a visão, né, lá na frente tem que ser maior do que o medo. E aí fica esse incentivo para todos aqueles que querem, né, que estão pensando em abrir o seu próprio negócio, investir, né? Se está tudo estruturado, pensa bem direitinho, organizado. O medo é normal. Você precisa ter coragem e prosseguir, que há de alcançar, né, os objetivos futuros, como hoje eu e Luiz e toda a equipe da Alamedic Rio está aí festejando esses 5 anos aí, né? Uma criança ainda que vai desenvolver muito ainda, tem muito a dar para esse país aí, esse Brasil todo. Sensacional. Uma criança de 5 anos com mentalidade de 8, de 10. Né? É muito bom ver que a criança está se desenvolvendo para além do tempo que ela deveria ter de forma saudável. E tem a gente estava falando aí sobre essa loucura do empreender, se não tiver um pouquinho de loucura, a gente não vai. E tem um versículo que fala exatamente sobre isso, né? Que diz que Deus ocultou as coisas aos sábios e revelou aos loucos, né? Então, cara, a empresa é fruto de Deus, né? Dessa loucura, exatamente, né, cara? Porque se a gente realmente não tiver essa loucura, a gente não vai, porque a gente trava. Se a gente esperar estar com tudo certinho, cara, esse dia nunca vai chegar. E aí a coisa nunca vai acontecer. A Alamedic é um exemplo disso. A empresa, a Alamedic Rio, trabalha com material cirúrgico. Então, a gente tem a linha de urologia, ginecologia, proctologia. São as linhas que a gente trabalha. Então, é material cirúrgico. Só que para você ter toda a documentação do material cirúrgico, leva tempo. E lembrando que em 2020, só para lembrar todo mundo, 2020 é a época da pandemia. Foi a hora que a gente abriu a empresa. Então, na época da pandemia, com toda aquela dificuldade, onde a gente tinha dificuldade de abrir a conta no banco. Os bancos não queriam abrir conta de empresa. Que dirá conseguir empréstimo em conta
pessoal que foi que eu consegui. Então, assim, e depois você organizar isso tudo financeiramente é muito difícil, mas então a gente fez isso, a empresa, para conseguir toda a documentação, leva alguns meses. E aí você vai fazer o quê? Você abriu o CNPJ. Para você ter o CNPJ, você tem que ter o lugar, tem que ter o escritório, tudinho ali já. Telefone, internet. Então a gente já criou esse passivo. O aluguel, a internet, o ar-condicionado, comprou aquilo tudo. E aí a gente já tem o passivo. O que a gente vai fazer se a gente precisa da documentação para começar a trabalhar com os materiais cirúrgicos? O que a gente fez? Vamos trabalhar com o que a gente pode. Então não tem material cirúrgico. Mas peraí, eu posso trabalhar com material de limpeza para os hospitais, por exemplo? E foi o que a gente fez. Eu posso trabalhar no início, que a gente trabalhou também com ácido peracético, lembra? A gente começou a trabalhar com ácido peracético. A gente foi em São Paulo para conhecer uma fábrica, conhecemos do Ronaldo, e aí começamos a trabalhar com ácido peracético da Beltap, que é para esses documentos, para esse material, para essas coisas que a gente estava trabalhando, o ácido peracético, a documentação que a gente já tinha inicialmente serviria. Mas para os materiais de OPME, que são órtese, prótese e materiais especiais, a gente não tinha essa documentação ainda. Demora, isso é uma documentação que demora demais. E interessante, eu lembro que a gente conseguindo esse material de limpeza, que a gente foi em São Paulo, teve um dia que a gente foi para o shopping, lá para o Oeste Shopping. A gente começou a oferecer, isso aqui pouca gente sabe, né? Isso eu nunca falei. A gente começou a oferecer para as lojas, né? Ali no restaurante, ali, né? Todos os restaurantes ali em volta da praça de alimentação. Quem é o gerente aí? Você quer comprar material de limpeza com a gente? Eu falei assim, teve uma hora que eu vendo ele lá conversando com o gerente, oferecendo, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui, cara? A loucura aí. Eu ia vender material hospitalar. Eu estou numa praça de alimentação, num shopping, vendendo produto de limpeza. O que eu estou fazendo aqui? E ele lá na animação dele, oferecendo pro cara. Não, você pede, qual é o preço que você compra? Quanto que você compra de detergente? Quantos detergentes você compra? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, isso vai dar certo mesmo? E graças a Deus a gente conseguiu a documentação, porque senão esse cara estava até hoje no shopping batendo lá. Aí vamos vender detergente, aí produto de limpeza, não sei o quê. Mas foi o início, o início foi assim. Faz parte. E é o início que ninguém vê. É o início Verdade, que ninguém vê. Verdade. Né? A gente batendo lá de porta em porta, né? Saindo lá, todo mundo disse não pra gente, que a gente não... Ele não tinha experiência nenhuma com produto de limpeza. O cara fazia uma pergunta pra ele, ele ficava assim, meu Deus do céu. Vou falar alguma coisa. Ele limpa, esse produto limpa, vai limpar. Esse produto... Se é de limpeza, ele limpa. Ele vai limpar. Pelo menos isso ele faz. E aí a gente ali naquela luta ali, mas o processo ali, eu falei, e é a coisa que a gente assim, hoje lembra, sorri, mas era muito difícil. Era difícil, voltar para casa e olhar assim e falar assim, caramba, hoje foi... Nem 0-0 foi, não, mas foi 2-0 negativo. Alguém aí. 2-0 alguém em cima de mim aí. Negativo. Né? E a gente ia continuando, né? Tinha algumas pressões, algumas cobranças, né? Como é que é? E aí, vai dar certo? Não vai? Né? E é muito difícil. Eu lembrei aqui agora, né? Quando eu trabalhava junto com ele, e eu fui mandado embora, e a gente mandado embora porque eu já estava trabalhando menos lá do que aqui, estava cuidando mais da empresa mesmo, e perceberam isso e justamente me mandaram embora, né? Mas quando eu cheguei na casa da minha mãe, ela descobrindo, né? Passando os dias lá, você foi mandado embora, tá muitos dias aqui na minha casa, que vindo aqui comer. O que tá acontecendo? Não, mãe, não queria, filho, né? Não queria dar aquela preocupação para a mãe, né? E minha mãe foi sempre uma torcedora, né? Minha mãe veio a falecer aí há 2-3 anos atrás, né? E minha mãe sempre foi uma sonhadora juntamente comigo, né? E mãe conhece, né? E eu, por muito tempo, eu menti para ela, falando assim, mãe, não, tá tudo sob controle. Não, tá tudo bem, fica tranquila. Não fui mandado embora, não. Isso é coisa... Hoje é folga, hoje não sei o quê. E tentando organizar as coisas, né? E hoje ver a empresa, né? A Lamedic Rio, a melhor do Brasil, né? Completando 5 anos, uma empresa hoje que já está consolidada no mercado, né? Tem a sua marca já, os médicos já conhecem, os hospitais já conhecem, né? Os clientes todos já conhecem. E eu queria muito, né,
que ela estivesse vendo tudo isso, né? Porque foi uma pessoa que torceu, a mãe é mãe, né? Exato. Mãe não tem como, torce muito pela gente, né? E eu sempre penso, quando a gente conquista alguma coisa, a Lamédica Rio conquista alguma coisa, eu sempre penso na minha mãe, eu sempre lembro da minha mãe, eu falei, poxa, como eu queria que ela estivesse compartilhando esse momento comigo, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Prove Deus o Senhor levar, né? E a gente hoje está aí caminhando, prosseguindo, né? Buscando os nossos sonhos, né? Ensinando os nossos filhos, ensinando aqueles que estão à nossa volta de que é possível sonhar, é possível alcançar os seus objetivos. Maneiro. Eu vou falar uma coisa aqui, Vaguinho, Uhum. delicada, tá? Primeiro, que a gente tinha, vou voltar um pouquinho lá no propósito, que a gente não tinha a documentação, não trabalhava com material de OPME, mas desde o momento que a gente conseguiu a documentação, a gente vendia os outros produtos. Aí eu cheguei, entreguei tudo, falei, de agora em diante, nós vamos focar em cima daquilo que está lá escrito dos propósitos. E aí, dali em diante, a gente começou a trabalhar. Não foi fácil, inclusive o que eu vou relatar aqui dele. O Anderson também é um cara muito fiel, por isso que é um excelente sócio, trabalhador pra caramba, e o que eu vou falar aqui... Depois eu dou o dinheiro para ele. A gente combinou antes aqui para ele. Toma aí, né? Mas é um cara cristão, é um pai de família, um exemplo de ser humano, um exemplo mesmo de ser humano. E olha só como é que são as coisas. A gente, no início da empresa, a empresa era nós dois. Foi bem no início da empresa, que ele está falando da mãe dele. Então, vou falar disso aqui, que é um assunto delicado, mas que é importante. A gente estava, nós dois, trabalhando, e nesse período, a mãe dele faleceu. Foi logo assim que a gente começou a rodar com a parte que saiu a documentação, a gente conseguiu rodar. E aí, a gente tinha cirurgias, que quando tem as cirurgias, você tem que estar presente nas cirurgias, porque você tem que manusear os seus equipamentos, os instrumentais, os materiais descartáveis. Então, você é parte da equipe. O médico, quando ele solicita o teu material, é porque ele confia muito em você, nos materiais que você trabalha. Então, a gente tinha 2 cirurgias no mesmo dia, no mesmo horário, e a mãe dele tinha falecido. Então, eu estava num hospital, preso no hospital, e eu não tinha gente, não tinha ninguém, a empresa era nós dois. E a mãe dele tinha falecido. Então ele enterrou a mãe dele, foi pro enterro da mãe, e depois ele foi atender a cirurgia. Quando ele fez isso, eu falei, cara, esse cara é um monstro. Se apaixonou ali. E dali em diante, cara, o cara foi aquilo que eu falei da outra vez. Foi me surpreendendo, porque ser bom, cara, não são muitos, mas existem. Cara, bons para trabalho, você acha. É difícil você arrumar um cara bom. Agora, acima da régua, aquele cara assim, não, esse cara não é aquele bom. Cara bom, você pede para ele lá, ele vai fazer, mas deu a hora, ele vai fazer o básico bem feito. Agora, além do básico, cara que você pode contar com ele, cara, tem uma cirurgia em Campos. Vambora. Cara, tem uma cirurgia lá em Friburgo, 7 horas da manhã. Vambora? Cara, então, essas coisas assim, eu falei, a gente é imbatível, cara. A gente é imbatível. E a gente ainda tem Deus ainda. Tem Deus ainda. A gente é imbatível. Então, qualquer problema que vier, a gente resolve todos os problemas dos nossos clientes. Todos os problemas dos nossos clientes a gente resolve. O centro da Lamédica são os clientes. Então, são os médicos, são os hospitais, são os operadores, os planos de saúde. Então, a gente se dedica ao máximo para que tudo... Esse é um dos segredos também nosso, né? Botar a mão na massa, de estar presente, né? Essa coisa de ser empresário e ficar em casa no telefone não funciona, né? É aquele que quer empreender, aquele que quer investir, ele precisa estar presente, né? Ele precisa se dedicar, né? Se empenhar. E até hoje, 5 anos depois, a gente cai para dentro, né? A gente não deixa. Semana passada, na última sexta-feira, né? Foi.
3 procedimentos, atendendo cirurgia, sexta-feira, hein? Sexta-feira à noite, começando às 18. E aí, saindo de lá 10h30, 11 horas da noite, atendendo cirurgia. Eu tinha um 03 lá comigo também, né? Na retaguarda, porque eu não estava muito bem. Mas o médico solicitou a nossa presença, o médico queria, né, a nossa presença. Eu falei com o Luiz, não, Luiz, deixa que a gente vai. Então, manter uma empresa significa estar presente, né? Acompanhar de perto, né? Conhecer as pessoas que estão ali com você, né? Todos os funcionários juntos, entender a situação de cada funcionário também, né? Compreender. E a gente é muito grato pela equipe que a gente tem também. Nossa equipe é a melhor que tem. É a melhor do Brasil, né? Disparado. É a melhor do Brasil. Eu, então, tá anotando aqui algumas coisas enquanto Nossa vocês equipe... estão falando. A equipe tá guardada para um momento certo. Porque eu sei que ela Medic Rio, a melhor do Brasil, não se faz apenas de vocês dois. Não, foi só o início. Já se fez um foi dia, só o início. Hoje, não mais. Mas o que vocês estão falando, cara, é fundamental, porque isso é princípio de lealdade. Né? Isso vai para além da bondade, isso vai para além da questão de sociedade, de parceria. O princípio da lealdade é raro hoje no mundo. Muito. Né? A lealdade independe do cargo que você exerce. Eu quero ser leal, ali é uma referência para mim, ali é um espelho para mim, e eu quero manter essa lealdade. E vocês dois, com esse princípio de lealdade entre vocês, é óbvio que isso vai formar uma equipe forte e, consequentemente, leal. E isso é bom demais. Eu tive uma experiência uma vez, na empresa que eu trabalhava. Eu era assessor de um dos sócios, né? E a gente estava indo da Barra para Botafogo, e o administrativo que era em Botafogo estava de mudança. A gente ia precisar mudar que ia para Barra, ia para outra unidade. E aí eu falando com ele, né? Eu era responsável pela parte de manutenção, e nessa ida para Botafogo, eu conversando com ele, pô, cara, minha equipe lá é pequenininha, auxiliar de serviços gerais, tem muita coisa para mudar. O pessoal do administrativo não mete a mão na massa, tem armário, tem um montão de coisa, tem os computadores, pô, a gente vai ter que descer do 3º andar para o térreo. Pô, não vou conseguir isso com a minha equipe de auxiliar de serviços gerais, eu era responsável por eles. Falei, como é que eu vou fazer isso? Eu não vou sobrecarregar a galera. Ele falou, Vaguinho, é muito simples, cara. Tem outra camisa aí na bolsa? Falei, não tem não. Então, quando chegar lá, você vai na inspetoria, pega outra camisa. Aí ele foi, abriu a bolsa dele, a minha camisa tá aqui. Quando a gente chegar lá, tu vai pra inspetoria, tu vai trocar a camisa, eu vou trocar a camisa, a gente não vai avisar ninguém. Eu e você vamos subir e a gente vai começar a descer o material. Aí você vai ver o que vai acontecer. Aí chegamos, trocamos, boa tarde para todo mundo. Irmão, começamos a carregar, eu e ele, os móveis. Aí todo mundo do administrativo que estava sentado, esperando os auxiliares de serviços gerais, olhando. Aí daqui a pouco os auxiliares de serviços gerais viram a gente fazendo, né? Aí começaram a ajudar, começaram a descer. Aí o administrativo meteu a mão, porque viu o dono da empresa carregando, ele não precisou falar nada. Liderança por exemplo, cara. Aí ele começou, aí eu fiquei olhando aquilo, a gente trabalhando, aí o pessoal, daqui a pouco quando a gente viu, tava todo mundo fazendo, sem a gente falar absolutamente nada. Aí ele me chamou e falou assim, Vaguinho, agora é a hora de você sair. A galera já tá fazendo. Vai lá, pede pizza para eles e deixa a pizza aí para quando acabar. Aí ele me chamou e falou assim, se você quer que alguém faça alguma coisa, comece você primeiro, irmão. Você é a liderança, cara. Cara, aquilo dali para mim, por isso que eu falei que princípio de lealdade, quando vocês têm lealdade entre vocês e você, pô, mesmo num dia difícil, num dia de notícia ruim, no dia que por dentro tá sangrando e chorando, você abre mão, se supera para ir cumprir algo, cara, a equipe vai olhar e vai falar, meu irmão, não tem como eu não fazer. Não tem como eu não fazer. E aí não precisa falar absolutamente nada, sabe? Então, eu acho que o que vocês passam, primeiro, como amigos, né? Vocês passam como sócios, vocês não precisam falar absolutamente nada para a equipe, porque a equipe está vendo, né? E o exemplo arrasta. E isso é muito bonito de ver, isso é uma raridade hoje na posição que a gente ocupa. Porque gestão, hoje ainda bem que o nome mudou, né? Porque antigamente chamava patrão.
né? Gestão soa mais próximo, mais humano. Verdade. Ali na década de 80, 90, quando se falava do patrão, era essa a realidade, Anderson, que você trouxe. Minha empresa já está funcionando, eu estou lá com os barbeiros cortando o cabelo, a recepção funcionando, vou para casa. Fico aqui olhando da câmera para ver se está todo mundo trabalhando. Era assim mesmo. Né? Esse princípio era assim que funcionava. E hoje não, hoje, graças a Deus, a nossa mentalidade como gestor é uma mentalidade completamente diferente do que a gente via lá atrás. Eu acho que a gente aprendeu também com o que a gente via. Exatamente. E a gente quis fazer diferente. O sistema também, hoje administrativo, as ferramentas que a gente tem de gestão hoje, ajuda muito. Vão ajudando a gente a sermos gestores muito mais humanos. Que entende a dor de um colaborador, que entende a dificuldade de um colaborador, entende os dias bons e os dias não tão bons. E essa proximidade gera lealdade. A gente faz missão lá, Vaguinho. Ó, no dia anterior, né, hoje eu mando, no final do dia, eu mando a missão de todo mundo do dia seguinte. Pum, pum, acabou. E assim, a palavra é essa, ó. Tá aí tua missão, executou sua missão, acabou, sem problema nenhum. Avisa, sinaliza lá no nosso grupo, ó. Finalizou, deu tudo certo. E assim vai. Isso gera confiança também dos clientes. Porque, por exemplo, eu vou falar de um caso que foi bem recente, tá? Mas isso acontece com frequência. Por exemplo, tem um cliente que ele me procurou e falou assim: Luiz, eu estou querendo fazer uma RTU particular. RTU significa ressecção transuretral da próstata. Isso é o homem, quando passa dos 40 anos, a próstata começa a crescer e chega uma hora que você tem que fazer, vai tomar medicação, não resolveu, você vai ter que fazer uma cirurgia de raspagem dessa próstata. Tirar ali o que está obstruindo a uretra. E aí, ele me ligou e falou assim: Luiz, eu estou precisando fazer uma RTU e quanto é que você cobra em particular? Aí eu falei, porque tem o seguinte, eu vou falar olhando para a câmera agora. Para os clientes da Alamedic Rio, o preço, obviamente, é especial. É abaixo do preço para quem não é cliente da empresa. Então, se você que é médico, ou hospital, ou operadora e procura a empresa, é um valor. Mas se você está consumindo, está com a gente todo mês, o valor é outro. Então, para esse cliente, era um valor, é um cliente que eu trabalho com ele, a gente trabalha junto há mais de 10 anos. Então, um amigo, os meus clientes são meus amigos. E aí ele me ligou e falou assim, estou querendo, me faz um orçamento aí. Eu falei, para você custa tanto, mas você sabe que você não pode falar isso para ninguém, né? Esse valor é seu, para você. Não, tudo bem. Aí ele virou e falou assim para mim, é o meu pai. Eu falei, o quê? Em hipótese alguma, não tem valor, não vou te cobrar. Ele, não, tá tudo certo. Não vou te cobrar, cara. Você é meu amigo, é o seu pai que é o paciente, então não vou cobrar. E aí ele falou, como é que fica? Ele fica bravo. Ele fica bravo. Mas ele fez questão de pagar. Olha a cabeça dele como cliente. Falou, cara, você tem tua empresa, eu sei da sua lealdade comigo, eu tô te procurando pela confiança, confio, é o meu pai que vai ser operado, então eu tenho que procurar uma empresa que tudo vá funcionar e é você e pronto, acabou. Mas eu vou te pagar porque eu tenho consciência de que você tem empresa, que você tem família, que você tem funcionário, todos os custos eu vou te pagar. Tá ótimo, esse preço que você cobrou tá ótimo. Você já mostrou que você fez um preço diferente. Então, uma coisa que eu fico muito feliz, é cheio de empresa no mercado e o cara insistiu que fosse com a gente, o médico insistiu que fosse com a gente para operar o pai dele. A cirurgia foi um sucesso, como já era de se esperar, terminou. Ele me ligou logo após a cirurgia, me agradeceu, falou, eu não consegui ir, eu não lembro o motivo que eu consegui ir na cirurgia dele, mas eu falei com ele antes da cirurgia, quando terminou ele me ligou, agradeceu, falou que foi tudo certo. Isso é confiança, né? Porque assim, a gente eu vendo segurança. O que a gente vende é a segurança. Então, o doutor ele vai fazer uma cirurgia, ele não quer ter problema ali. Na hora da cirurgia, o equipamento não estava funcionando. Então, o que eu faço?
Além da gente ter toda... Só para você ter ideia, Vaguinho, a gente começou com um aparelho. Hoje, só de backup, que fica paradinho lá, são 2. O backup, ele é porque os equipamentos eles têm que sair de circulação e fazer manutenção preventiva, para que não tenham problemas na cirurgia. Então, hoje, só de backup, eu consigo tirar 2, rodo com o meu backup e assim vai. Então, é outra realidade que a gente tem hoje, porque a gente tem a cultura do investimento. A gente está sempre investindo, chega produto novo, procura a gente, e a gente vai lá e começa a trabalhar, vê se o produto é bom. Eu sempre pego um produto, a gente vai, leva para os médicos, eu levo para os médicos, avalia, testa, e aí? Excelente. Não é bom, então sai. Então, assim, a gente só trabalha com coisa boa. E a gente tem esse cuidado, porque a gente vende segurança, a gente vende qualidade. Cara, a qualidade tem um destaque absurdo para a gente na empresa. A gente é muito preocupado com a qualidade, porque enquanto tiver qualidade, você vai ter venda. No meu mercado é assim. Enquanto você tiver qualidade, você vai ter venda, você vai continuar vendendo. Você vai ter o pai do seu cliente sendo operado com seu material porque você tem qualidade. Então, e o relacionamento, que é a parte comercial, que eu gosto muito. Então, é o que eu falo. Todos os meus clientes que trabalham mensalmente com a gente, que eu chamo de cliente, são meus amigos. São meus amigos. O que eles precisam, a gente vai lá e resolve. Parte relacional. Claro. Faz toda a diferença. Hoje tem cirurgia marcado 20 horas da noite. Tá tudo bem, já confirmei tudo com o médico, tá tudo certo. E aí, acabou, ele fica despreocupado. Então, dá trabalho, muito trabalho, mas a gente faz com o maior prazer. E a coisa flui. A qualidade está ali no topo da nossa prioridade. Eu ia perguntar a vocês qual é a missão da LaMedic Rio, a melhor do Brasil, mas eu acho até que vocês já responderam, né? Mas fiquem à vontade também, caso tenha algo específico, mais específico que vocês queiram passar, fiquem à vontade, tá? Os objetivos da LaMedic, elas estão todo vapor, né? A gente semanalmente reúne, senta, vê o que aconteceu, o que dá para crescer, o que dá para avançar mais. A gente, nesse ano, né? Acho que foi esse ano, a gente abriu um braço em Foz do Iguaçu. Veio um rapaz de lá, veio para cá, deu uma treinada aqui, ficou 2 meses aqui, treinando, aprendendo, né? Foi para lá, a gente está dando suporte para ele, está bem devagarzinho, né? Eu vejo como esse objetivo é a expansão da LaMedic em outros territórios, né? Eu acho isso fundamental para consolidar, já que hoje a marca, né, LaMedic Rio no Rio de Janeiro está bem, né? Tentar expandir para outros territórios também, né? E isso exige novos parceiros, né? Novas conversas, e a gente tenta fazer isso. A gente tem investido muito também em patrocínio, em marketing. A gente investiu há pouco tempo aí em crianças, né? Tijuca Tênis Clube, lá de pessoal que joga vôlei. A gente está conversando aí com um jogador de basquete do Flamengo também, para ele poder ter incentivo e jogar o seu basquete, né? Então a gente está nessas conversas, a gente quer trabalhar nessa questão também de investir em novos talentos também, né? Colocando lá um pouquinho da marca da LaMedic Rio, mas a gente sabe o quanto é importante o marketing, né, nessa área também, né? Não só para ter visualização, essas coisas todas, mas para incentivar principalmente, né, que a gente tem um país, né, com uma desigualdade muito grande, né, muitas pessoas buscando, né, o seu espaço, buscando conhecimento, buscando aprender cada vez mais, e a gente sabe que é importante, né, esse investimento, e graças a Deus hoje a LaMedic Rio consegue, né, proporcionar. Então eu vejo que expandir, né, crescer ali, sair um pouco da Times Square de Padre Miguel ali na Rua Estância, né, a rua mais valiosa que tem, Padre Miguel. Mais valiosa que tem. Né? E a gente tentar expandir um pouquinho mais, crescer aí a LaMedic. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem hoje, né? A gente tem hoje já uma empresa bem consolidada e agora é tentar expandir um pouquinho mais esse braço aí para algumas regiões
de uma forma bem suave, mas tentar crescer mais, né? Que legal, que bom ouvir Eu isso. peço desculpa estar mexendo no telefone aqui, mas é um cliente, né? É venda, então cliente. tem que fechar. Cliente é prioridade. Tá vendo como é que cliente é prioridade? Tô aqui Na no Lametic podcast Rio. comemorando, mas na Lametic Rio, a melhor do Brasil, o cliente é prioridade. Então, Tá certo. Tudo bem, só por isso esse momento vai ser transmitido, porque não seria. Só por... Mas o cliente tem prioridade. O cliente tem prioridade. Tem prioridade até na gravação de um podcast. Pô, que legal, que legal. Bom, e vocês mencionaram também algumas dificuldades que vocês passaram, por exemplo, o início, né? A questão de até a liberação da documentação, pegar um material diferente do que era a missão de vocês, precisava faturar para manter as despesas que tinham ali. Além dessas, alguma outra dificuldade que vocês entenderam que assim, cara, isso aqui é novo para a gente precisa transpor isso aqui, ou isso aqui parece que a gente não vai transpor. Vocês tiveram esse momento também? Você sabe o que significa LA? Não, vou saber agora por vocês, mano. Luiz Anderson, Que sensacional, irmão. Magic de médico e Rio do Rio de Janeiro. No início a gente teve muita dificuldade com esse nome aí. Mesmo? Da onde é isso aí? Lametic é francês isso? Lamedic, o pessoal chama Lamedic, Lamedic. O pessoal fala. Eu vou no centro cirúrgico, o pessoal fala Lamedic, a melhor do Brasil, fala Lamedic. Pô, que interessante. Isso é muito francês bom aí, fazer isso é francês. Eu falo, doutor, francês. Teve Lamedic. reunião para chegar nesse nome? Então, foi difícil, porque a gente ia escolhendo o nome, não achava. Eu não lembro os nomes todos hoje que a gente foi colocando num papel. 01, 01. 01 Magic. 01 foi um que a gente escolheu. Só que a gente, 01 vai ficar estranho demais. Aí Lametic, né? A gente conseguiu pegar o Lametic e depois pegou o Rio. E hoje a gente já conseguiu registrar a marca, né? Tá tudo certinho, a marca registrada, Lametic Rio. Eu fui lá pro Word, PowerPoint, comecei a fazer a arte, a letra, desenvolver, fui pegando ali uns produtos, ele falou, tá show, tá bom. Para ele também, qualquer coisa, se eu botasse ali, né, 0, ele ia falar, tá show, vamos embora. Eu quero começar. Eu quero vender, vamos embora. E é assim mesmo, Vaguinho, ele faz, a gente vai fazer um projeto novo, ele, olha isso aqui, ih, bom pra caramba, vambora. Mas tu nem viu direito, não, tá ótimo, vambora. Pô, que legal, cara, que legal. E vem cá, e em relação a projetos e ideias, né? A gente está hoje celebrando 5 anos. 5 anos. Eu acredito muito que o objetivo principal no início era só vender, a gente só precisa vender, né? Exatamente. A gente só quer vender, a gente quer abrir a porta para vender, a gente quer vender. E aí chega um momento que as vendas começam a acontecer e chega um momento que as vendas ultrapassam até as nossas metas e expectativas e a gente consegue, já atingimos o nosso objetivo principal, que era vender, já começamos a vender, agora é manter o que a gente tem, né? E conseguir novos, claro, mas agora a gente já consegue olhar para frente com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de tranquilidade, né? Eu consigo, deixa eu começar, sobrevivemos 5 anos, que foi aquela pesquisa do IBGE que o Anderson trouxe no início, então sobrevivemos os 5 anos, que é uma marca importantíssima. E agora a gente tem solidez assim, para poder olhar para os outros 5 anos com um pouco mais de tranquilidade. E o que a gente tem aí para os próximos 5 anos, Anderson, Luiz? O que a gente tem? Ou é segredo? Não, tem algumas coisas que dá pra gente... Acho que a grande dúvida nossa nessa questão de expandir esse braço da Lametic Rio, né, em outros territórios. E aparecem algumas propostas para a gente. E eu tenho, ele como a gente já falou aqui várias vezes, né, mas na retaguarda ali, poupando, com cuidado, que a gente sabe que a gente vive num país que hoje está bom, amanhã tá
tá para baixo, né? A economia hoje está tranquila e a gente trabalha com muito produto importado, né? Ou se o produto não é importado, mas a matéria-prima dele vem de fora, então Fica assim indexado no dólar. a gente precisa ter esse pensamento. Os sonhos são gigantescos, né? Os sonhos são gigantescos. A gente já pensou em tentar entrar em outra área também, né? Vamos para uma outra área aqui para especificar um pouquinho. Essa área aqui está na área da saúde, vamos para a área da alimentação, vamos para a área de não sei o quê. Só que a gente percebe que a nossa área mesmo é a área da saúde. E a gente agradece por não ter ido. A gente agradece. Aí foi Deus, tá vendo como é que é bom ter Deus? Porque aí você chama Deus, eu tô com essa ideia aqui, ele vai e fala, não, fica aí onde você tá, vai fazer 5 anos, pô, tem mais 5 anos. Mas tem uns projetos aí, eu vou falar. A gente, ele vai até falar, pode até falar melhor, eu acho que a gente vai expandir, principalmente aqui nessa área do Rio de Janeiro mais, né? A gente hoje tá bem focado na área da urologia, da ginecologia. Só que a gente não pega tudo, né? Não abraça tudo. Pelo contrário, a gente quando iniciou, foi uma das coisas que o Luiz falou, né? Vamos pegar aquilo que ninguém dá atenção, que não dá nem muito dinheiro, que não enche, não chama a atenção das grandes empresas, porque existem as empresas gigantes aqui na área, né? Mas que eles tá lá, mas se a gente for fazer a soma total de todos esses procedimentos, a gente vai ver, pô, vai ter margem aqui. Vai ter alguma coisa. E a gente entrou naquilo que as pessoas não ligam, entendeu? As empresas olhavam assim, eles estão trabalhando só com isso, deixa eles trabalhar só com isso. Só que a gente começou a pegar, somar, aquilo ali é pequenininho, mas o negócio foi crescendo. E aí as pessoas começaram a se incomodar com isso, né? E hoje a gente quer pegar aquilo que dá dinheiro também, né? É isso aí. Por que não, né? A gente vai entrar no território, então vocês aí, cuidado que a gente está chegando. A Lamed Rio vai chegar e vai chegar agressiva em todas as áreas aí. A gente não pode falar muita coisa, mas a gente já está conversando com alguns clientes nossos, né, com alguns hospitais, porque não pode ficar parado, né? Verdade. Não pode. E a demanda vem dos próprios clientes. Porque assim, o que acontece? Hoje, a gente trabalha com... os materiais que a gente trabalha são prótese peniana, prótese testicular, um sling que trata a incontinência urinária feminina. A gente tem a parte de RTU, que é a ressecção transuretral da próstata, que eu falei, com energia bipolar e com energia monopolar. E com a energia monopolar só a gente trabalha no Rio hoje, com a RTU monopolar. A gente tem... o dispositivo... Tem o dispositivo de circuncisão, que é a paciente que tem... para fazer a cirurgia de postectomia, de fimose, né? Aquela famosa cirurgia de fimose. Então, hoje a gente tem um produto, só a gente tem, exclusivo, que faz essa cirurgia. Uma cirurgia que leva 2 horas com esse dispositivo, você faz em 5 minutos ou menos. E assim, uma cicatrização super sutil, linear, perfeita. Então, o médico fica muito impressionado quando usa. É muito interessante quando o médico usa da primeira vez, que assim, impacta muito, porque fica muito boa a cirurgia e muito rápida. Então, o paciente fica pouco tempo de anestesia, o pós-operatório recupera muito mais rápido e muito menos dolorido, como é no convencional. Então, a gente tem esse produto que é exclusivo nosso, o grampeador. A gente tem o Lone Star, que é outro produto que é exclusivo nosso, que é o afastador de períneo para cirurgia urológicas, ginecológicas, de proctologia também. A gente tem a esteroscopia para tratar pólipo uterino, mioma. Então, são os ginecologistas que fazem essas cirurgias. E aí a gente tem um maior portfólio. Ninguém tem um portfólio igual ao nosso dentro do nosso segmento de concorrente. Nosso portfólio é gigante. E, inclusive, vão vir muitas novidades aí a partir de 2026. As negociações já estão sendo feitas, mais tardar em 2026, mas a gente deve começar a alavancar ainda em 2025 devagar, de forma devagar, mas 2026 aí já inicia os projetos aí para... Então a gente vai aumentar
o portfólio para os nossos clientes, devido à demanda dos nossos clientes, à solicitação deles. Então, eram coisas que no início não dava para a gente mexer por questão de investimento. Então, hoje a gente vai começar a trabalhar para atender essa demanda. A gente trabalha com aquilo ali e os clientes falam assim, cara, bota esse produto aqui, porque estou trabalhando com essa empresa, mas está dando muito furo, não funciona, o médico está estressado. Aí vem os clientes médicos, porque meus clientes são de médicos, hospitais e as operadoras. O médico vem, pô, Luiz, começa a trabalhar com esse material aqui. Pô, tá vendo, não funciona, tô tendo essa dor de cabeça. Então, em breve aí a gente vai ter uma surpresa no que a gente já trabalha e outras também virão. Ah, que legal, cara, que legal. É muito bom ouvir isso, cara. Em 5 anos, quanta coisa, né? Olha quantos produtos a gente tem, quantos tipos de problemas ali que a gente consegue solucionar para os pacientes. Então, e assim, uma coisa que eu faço todos os dias, que eu vou falar aqui, como a gente acredita muito em Deus, o Anderson é cristão também, e uma coisa que eu faço, uma rotina minha que eu faço, é que todo dia, acho que eu falei isso no outro podcast, eu oro por todas as cirurgias em que vão ser utilizados ali o material do paciente. Então, eu estou orando ali pelo hospital, para que dê tudo certo, para que tenha todos os insumos. Eu oro para os membros da Alamedic, né? Os funcionários da Alamedic, os parceiros. Oro pelo médico, para que ele opere, dê tudo certo, para que ele esteja num momento bom ali, com foco. Oro pelo paciente que não faz ideia de quem eu sou. E isso também eu coloco à tona porque eu acho de extrema importância. E aí a gente tem uma harmonia muito boa. A equipe tem uma harmonia muito, muito boa. Então, por causa disso, a gente coloca Deus no meio, traz paz, traz aquela tranquilidade, porque é muito corrido, muita ligação que eu recebo, muita mensagem, e-mail, e a gente vai atendendo todos aí da melhor forma possível, e é esse o resultado da empresa. Um portfólio gigante que a gente tem dentro da nossa área, é o maior portfólio. Muito bom. E todos os produtos de qualidade, zero de reclamação. Tá escrito lá. Não pode ter reclamação do cliente. Legal, legal. São quantos colaboradores hoje lá? Tem uns 10 mais ou menos. 10 colaboradores? 10. Levando em consideração ali 5 anos, a gente pode dizer que 2 por ano, mais ou menos, né? Crescendo 2 por crescendo. ano. Cara, que sensacional. E quem são? Fala os nomes aí. Eu vou falar de alguns aqui, tá? Tem um por ordem, né? Cleiton é o mais antigo ali, Cleiton. né? Foi o Rogério, tem o Rogério que trabalha com a gente hoje, que ele começou, saiu e voltou. Uhum. Então tem o Cleiton, tem o Rogério, tem o Caio, tem o Denilson, tem a Vanessa, tem o Heron, tem nós dois que também a gente mete a mão na massa, tem o Robert. E esqueci. O Luiz também, meu xará. Quem mais? Eu acho que eu falei todo mundo. Tem 7 aqui, 8 aqui, vocês 2. Tá faltando gente aí. Não, mas daqui a pouco eu lembro. Não tem problema não. Daqui a pouco eu lembro. Lembra fala. Daqui a pouco eu lembro. Tem problema e eu não. tenho também pessoas que já trabalharam com a gente, tá? Que hoje eu não consigo colocar eles na equipe, mas eles atendem, que a gente chama de freelance, né? Uhum. Então são pessoas da minha confiança que já fizeram parte da equipe e quando tem uma ou outra cirurgia, aí eu chamo eles para atender, mas é muito esporádico. Legal, Então, a gente legal. tem uns Não, 3. tranquilo. E nesses 5 anos, alguma celebração, assim, alguma conquista marcante? Assim, algo que, cara, isso aqui... Teve? Eu acho várias. que a conquista do primeiro equipamento foi. Né? Era o que eu ia falar. É mesmo? Porque era uma realidade muito longe. Sim, né? sim. Era muito distante mesmo, Vaguinho.
Imagina você... Vou botar uma proporção agora. Imagina você hoje comprar uma BMW. Imagina hoje você comprar uma Mercedes. É exatamente isso aí. Caramba, que sensacional. Era uma realidade. E quando a gente... como ele disse, né, no início, que a gente foi tentando nos bancos, né, para o banco fechando. Tenho raiva de alguns bancos até hoje. Né? Hoje eles fazem isso com a gente. Hoje quer me mandar proposta, quer me mandar alguma coisa. Atrás, querendo almoçar. Fora, meu irmão. Aqueles que abriram a porta sou fiel a eles ali, meu irmão. Porque aí, pô, é triste, né? Tu chegar no banco, não vai. O cara falava só daqui a 6 meses. Tá feia a coisa. Pandemia. E aí, quando a gente conseguiu a oportunidade, né, de começar a girar um pouquinho, ter uma reserva, né, vamos comprar um equipamento? Caramba, vamos. Compra o equipamento ou aumenta o nosso salário, né? Compra o equipamento ou aumenta o salário? Não, vamos comprar o equipamento. Comprou o equipamento. Quando o equipamento chegou, cara, falava assim com ele assim, não deixa ele aqui, não vamos sair com ele não, guarda. Cara, a gente tem um ciúme dos equipamentos. A gente tem até hoje um ciúme. Eu tenho uma foto do Luiz, dele carregando. É pesado, né? Nem sei, deve ser o quê? Uns 40, 50 quilos? Não sei. Ah, é pesado. Ele carregando aqui, porque a gente, até hoje, né? A gente fica com raiva de ver algum colaborador lá carregando, empurrando com a rodinha. Tem rodinha, tem tudo, né? Mas a gente tem que, porque são partes, né? Placas. Né? Então legal é muito sensível. Dessa foto que ele tá falando. Eu lembro desse dia. Foi legal. Foi assim, não, posa pra foto. Não foi nada disso. A gente foi atender uma cirurgia foi lá na Baixada. Foi na Baixada, foi no Pronil. No Hospital Pronil. E aí eu peguei, né, ciúme dos meus equipamentos, boto aqui e eu não... Você consegue transportar ele carregando porque ele tem uma rodinha. É uma mala, como se fosse uma mala, né? E aí eu botei aqui nas costas, falei, não em nada, meus equipamentos e no chão, de jeito nenhum. E tava eu transportando aqui, ele tirou uma foto do outro lado da rua. Ele tava do outro lado da rua e ele, tirou uma foto e eu peguei e postei. Tá lá no Instagram da LaMedica. Que legal. Tá lá no Instagram da LaMedica, eu postei porque, assim, eu comecei a registrar todo aquele início. Porque eu falava assim, cara, um dia, igual eu voltei ontem lá na Calunga, igual agora a gente vai fazer umas mudanças também no escritório, e eu vou voltar no lugar onde a gente comprou os móveis, né? E que era muito difícil. Você olha cada móvel lindo, mas é isso aqui, cara. É o que dá. É o que dá. É o que dá. E é legal isso, né, cara? A gente tem que respeitar o tempo. Tem que respeitar o tempo. Com 42, eu enxergo essas coisas. Mas lá atrás, você não enxerga, né? Então, o tempo, o trabalho duro, mais o tempo é igual ao resultado. É isso. O trabalho duro, excessivo, mais... Porque é o seguinte, hoje o pessoal fala muito de qualidade de vida, né, cara? Qualidade de vida, qualidade de vida, qualidade de vida. Cara, se você for empreender, esquece essa palavra. Eu escolhi uma coisa para ficar ruim na minha vida, que foi a minha saúde, e hoje eu trato. Hoje eu malho, hoje eu faço boxe lá com o Thiago. Eu ia falar isso agora. Hoje eu jogo tênis, hoje eu cuido. A gente faz boxe junto, eu e ele. De 2 em 2 meses a gente vai lá. Eu chamo ele pra ir, Vaguinho, mas ele fica, não vou não. Eu vou ficar tomando soco, nada? Não quero. Você vai dar soco também, ué? A gente fica igual o Matrix, a gente demora tanto voltar que quando vai dar soco. Qual o nome do professor lá mesmo? Mestre Rui. Mestre Rui. Eu vejo o tamanho do Rui lá, às vezes vou passando ali e falei, tá doido. É um ursinho de pelúcia, não é? É um ursinho de pelúcia. Aí, Rui. É ele que tá falando, hein, Rui? O Rui, aí, ó. Mas é isso que você falou, né? A qualidade de vida conflita com o empreender. E eu tento passar isso para a equipe toda. Eu falo, cara, vocês não estão na idade de ficar esquentando cabeça com qualidade de vida. Eu falei, cara, você está na hora do seguinte, cara. Pagar a educação da tua filha, trabalhar pra caramba, ganhar dinheiro. Quando você ficar velho, depois dos 40, você começa a pensar nesses negócios aí, cara. Mas não fica nessa de pegar e qualidade de vida, abrir mão do trabalho, abrir mão de ser o homem da casa, o provedor, para ficar nessa aí de qualidade de vida. Então a gente tenta mostrar isso, né?
Aproveitar o momento da força. Claro, porque depois o motor vai ficando velho, né, cara? E como isso é interessante, né? Porque, como eu citei aqui, ele também ia falar, né? Do primeiro equipamento. E hoje a gente já tem aí 6, 7, não sei, equipamentos. 8. E aí a gente olha hoje para eles assim, né? Às vezes não valoriza tanto como lá no início. É verdade. Né? Hoje aquele cuidado que eu tinha, aquele amor que eu tinha, às vezes a gente olha assim, às vezes tá aí, tá onde? Às vezes a gente até se perde, né? Onde é que tá o equipamento 07? Onde é que tá o equipamento 06? Aí começa a gente fazer conta lá, tem que mandar o boy lá retirar, tem que fazer isso, né? Então, assim, valorizar cada momento, né? Cada conquista, né? Dar valor àquilo mesmo, né? A gente pergunta assim, o que é o sucesso, né? O que é o sucesso para cada um, né? Sucesso para a pessoa alcançar o seu objetivo. Beleza, né? Então, alcançando o seu objetivo, o que acontece depois? Tá bom, ali acabou ali, né? A história continua, a história não continua, né? E a gente precisa valorizar isso, né? E hoje, agora aqui, eu lembrando dessas coisas, o computador que a gente comprou, o primeiro notebook, né? Isso é conquista, a mesa, né? as cadeiras, tudo precário, Vaguinho, tudo né? simplesão O ar-condicionado, do né? Vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. O ar-condicionado ficava desligado. Não, e eu acho que esse é o princípio divino mesmo. É o princípio de Deus. Plantar, né, cara? Quando você Plantar. começa, quando você não esquece as tuas origens, quando você consegue voltar lá e olhar para essas coisas e lembrar dessas celebrações. Isso é importante pra caramba. Vocês estão falando sobre isso, eu tive reunião, eu faço reunião com o time lá, né? Sempre uso uma segunda-feira, uso amanhã de segunda, não abro e faço reunião com eles. Nessa reunião agora, eu nunca tinha feito isso. Eu sentei no sábado ou no domingo, não me lembro, peguei uma planilha, o meu sistema me dá a possibilidade de buscar todas as informações desde quando entraram, e aí eu peguei o faturamento recebíveis de cada um deles, lá do início, mês a mês, a quantidade de cliente, de serviço que eles faziam e o que eles recebiam. Aí vim desde 2021, né, que é o período que a gente abriu, até agora, o último mês, que foi agosto de 2025. Cara, isso, quando eles olharam, foi impactante, porque a gente tende a esquecer isso. Esquece. Principalmente quando o momento tá bom, tá melhor, a gente tende a esquecer do momento lá que a gente passou e que a resiliência tornou a gente mais forte, fez a gente passar por aquele tempo. Mas quando a gente volta e a gente olha, parece que aquele sentimento que estava lá atrás, que a gente viveu lá atrás, ele volta, né? E aí você consegue agradecer com mais facilidade, porque fica mais fácil. É o que vocês estão fazendo agora nessa celebração de 5 anos hoje, que é revivendo esse tempo, voltar na Calunga, lembrar do computador, lembrar da primeira compra, das conquistas. Isso gera muita gratidão, né? Eu lembro que eu fui visitar um cliente. Aí eu tinha um carro que era... E aí cheguei lá e esse cliente, eu não tinha contato com ele, era um cliente novo, vai começar a trabalhar, um ginecologista, e aí eu fui visitar, e aí me apresentei como dono, conversei tudo, e aí ele falou que ia trabalhar, e por sinal a gente desceu junto, porque ele ia sair. E aí ele demorou porque eu não queria que ele visse meu carro, que era um Ford Ka. Eu não queria que ele visse, né? Que vai passar credibilidade, não esse Ford Ka aí. E que hoje é o carro que fica para minha esposa pegar as crianças, mas eu não queria. Calhou que ele saiu, foi para um lado, eu fui para o outro, e aí ele voltou e me viu entrando no carro. Eu falei, putz. Aí começamos a trabalhar juntos, o tempo passou. E aí depois ele me viu no outro carro. E aí ele falou, pô, cara, parabéns. Eu torço por você. Muito feliz de você ter conseguido esse carro aí. Porque a gente, até hoje, ele também, a gente é zero de ostentação. A gente investe na empresa, a gente sempre está preocupado com a empresa, para que depois vem o nosso bolso, depois vem para a gente. Então a gente está preocupado sempre com a empresa. Mas a gente tem que ter um padrão de proprietário, não tem jeito, porque é como o mundo funciona. É independente de eu concordar ou não,
é assim que o mundo funciona. Então você tem que ser apresentável, não tem jeito. E aí, mas eu achei legal. Outros médicos também, clientes que me viram, que acompanharam a história, que vê hoje, quando com certeza eu vou mandar para todos eles para assistirem o podcast. Então eles vão assistir com certeza. E eu sei que muitos deles vão mandar o parabéns, porra, isso aí, continua. Ó, você ainda não está trabalhando com esse material, você está me devendo, quando é que você vai começar? Então, eu lembro de quando a gente ficava lá, com a janela aberta, né, que a gente nem tinha material de OPME ainda, foi bem no início, das músicas que tocava, o barulho do sino daquela igreja lá. Então, eu lembro disso tudo. E era tudo muito precário, tudo muito precário. Mas o melhor de tudo foi quando a gente parou de andar de moto com ele. Eu parei de andar de moto com ele. Você que não está sabendo aí muito bem da história, assiste o podcast antes aí, que o maior desafio que eu enfrentei na Lametic Rio no início foi andar de moto com ele. Não que ele ande mal, não. O Luiz é um bom motoqueiro, cuidadoso, anda devagarzinho, motociclista. Motociclista lá, ó, liga a seta direitinho. Eu é que tenho um medo danado de moto. Um risco, né? Eu segurava ali atrás, então eu ia lá da Zona Sul até a Zona Oeste aqui, meu irmão. Quando eu chegava aqui, soltava o braço, Vaguinho. Meu braço estava assim, ó. Ele ficava todo torto. Porque assim, às vezes a gente ia atrapalhando o piloto. A gente fica duro pra caramba. Depois eu fiquei sabendo que você tem que soltar o corpo, ir junto, né? Com a mão, eu falei, nada, eu ia aqui, ó, brigando. Mas, Vaguinho, a gente teve muito livramento com a moto, cara. Com a moto. Muito. Pô, a gente saía, tinha época de fazer de Campo Grande até a Zona Sul. Pô, cara. Não, a moto, sofrido, cara, sofrido. Pro carona é muito ruim. Pro carona ainda mais um carona que não sabe andar. Eu não gosto de andar de moto. Porque o piloto, ele consegue prever as coisas. Então, o carona não tá nem esperando uma freada, de repente. Então, ele vai sentindo tudo que o piloto já tá preparado. Não, era horrível. Cheguei pra ele e falei, ó, compra o capacete, que a partir de amanhã a gente só vai de moto. E aí, por causa disso, que tinha que economizar. Não tinha, eu falei, cara, vou comprar. Olha aí também, tomando risco. Você abriu uma empresa, você já tá com dívida a dar com pau. Dívida pra caramba, você vai criar mais um. Você vai lá pegar uma moto zero, porque a moto não pode dar problema, que senão vai parar o trabalho. E mais uma dívida que você contrai. Mas hoje está quitada. E a moto ainda tá lá? Tá lá. Olha aí. Patrimônio. Mais uma conquista lá. Patrimônio da Lametic. Legal. Bom, Anderson, Luiz, a gente já passou aqui de 1 hora. 1h10 já. 1h10 que a gente está aqui nessa resenha, nessa troca. Passa rápido. É muito rápido. Bom, a gente falou das celebrações, a gente falou aí das dificuldades, a gente falou aí dos propósitos, as ideias e os projetos para os próximos 5 anos. Uma coisa que a gente faz também, Vaguinho, desculpa até te interromper, que o Anderson falou do vôlei, mas uma coisa que a gente sempre fez, a gente sempre patrocinou futebol, sempre o esporte, futebol, o vôlei, agora a gente vai fazer um patrocínio do basquete, então a gente sempre teve envolvido com isso também. A gente faz e Deus abençoa, entendeu? A gente faz de coração e a Deus parte social, né, parte cara? social. É o compromisso social que a gente tem que ter mesmo, né? Esse é o nosso objetivo, né? Uma coisa legal, olha só. Essa foi mês passado isso. Um amigo meu tem empresa lá em Minas, teve um campeonato de vôlei e o filho dele joga o campeonato de vôlei. E foi um time do Rio para lá jogar, que é o time que a gente patrocina. Chegou lá, tava jogando, ele olhou e falou, peraí, Lametic Rio é o melhor do Brasil? E ele mandou para mim, tirou uma foto e mandou para mim e falou, aí ó, Lametic Rio, melhor do Brasil. Aí ele me contou, tô aqui com meu filho, que não sei o quê. E aí ele tá jogando contra a Lametic Rio, melhor do Brasil. É isso, o mundo é pequeno, não tem fronteira. Olha irmão. como é que são as coisas. E a marca vai chegando. Agora mesmo, né, antes da gente vir para cá, recebi uma mensagem de uma menina que trabalhou comigo há 6 anos, me parabenizando por causa da Capris, que ela tá vendo os vídeos e tal, chegando. Pô, Vaguinho, que legal. Eu falei, caramba, cara, 6 anos, né? Geralmente a gente passa pelos lugares, a empresa continua.
Mas a menina tá lá, não, tô vendo tudo, tô muito feliz e tal. Inclusive eu fui promovida no trabalho e sempre lembro das coisas que você falava para mim e tal. Eu falei, caramba, cara, como é que marca, né? Então assim, a marca vai chegando, cara, a marca vai chegando. Isso é legal demais da gente ver, né, cara? Pô, eu fico suor, muito feliz, nosso cara. suor. Eu sou muito feliz com a empresa, cara, muito feliz mesmo. Eu tenho maior paixão, tenho maior orgulho da empresa, porque, assim, foi muita dedicação. É até hoje, muita dedicação. Muita mesmo. E aí eu olho para trás e falo assim, cara, vale a pena. Não vale? Vale, pô, maior orgulho. Eu entro no centro cirúrgico, fica todo mundo chamando. Fala Magic Rio, melhor do Brasil. É muito legal. Isso é muito bom, legal. Cara, isso é muito bom, isso é muito bom. E é isso, cara, assim, a gente... o Anderson citou isso muito bem, né? A gente vive num país que ele oscila muito. É um país muito dependente de algumas iniciativas, né? E a gente, como empresa, a Magic Rio, a melhor do Brasil como empresa, ela firmar esse compromisso social, isso não é custo, né? Isso é investimento, porque é isso, a tua marca foi lá em Minas Gerais, a tua marca chegou lá. Ou seja, já está no consciente. Então, se a Magic Rio expande, ela chega antes, a marca chega antes da empresa. Isso é que é interessante, né, cara? Então, o social tem esse poder, isso é que é legal. Quando a empresa ela consegue olhar para esse lado, enxergar algumas deficiências, né, que deveriam ser supridas, mas dentro da realidade que a gente vive enquanto país, enquanto sociedade, a gente conseguir suprir, por exemplo, tu pega um time desse de basquete, de vôlei, e tem muito talento ali. Tem. Muito talento. Talento que não consegue ter a oportunidade porque às vezes falta recurso. Né? E muitos deles desistem. E aí a iniciativa privada tem esse papel de promover, tem esse papel de alavancar. Muito talento saiu de projetos sociais em várias áreas do nosso país. Então o brasileiro é essa potência. Só que o que falta é a realidade investida, né? E aí entra a iniciativa privada. Então, esse braço social, cara, isso faz total diferença. Isso é bonito demais. O Anderson faz muito isso. Ele ajuda muita gente. Muita gente. Ele tem... Isso aí ele faz... É natural dele. Natural dele. Ele ajuda muita gente. Não, isso é fundamental numa empresa, cara. Esse braço social ele tem que existir, né? Essa ponta social. Por uma tem que vez, existir, né? olha só, a gente estava de carro, não lembro se a gente estava de carro ou de moto. Sei que tinha um cara enguiçado para empurrar o carro na subida. Eu acho que a gente estava de carro, estava com um trânsitozinho, e aí tinha que empurrar o carro do cara. Aí ele saiu do carro, foi lá e ajudou o cara a empurrar. Pô, eu achei isso fantástico. Ele pegou, saiu do carro que a gente estava, foi lá, eu estava atrás e tinha que empurrar para o trânsito andar, para o cara andar um pouco, subir, descer e sair da rua. Tava me vendo ali já em algumas situações atrás, né? Lembrando, né? Não, Antigamente a gente passava um sufoco e aí... Isso deveria ser um ato tão comum, né? Deveria ser, mas é claro, existem alguns com a humanidade muito mais aflorada, em que nesses momentos de sufoco, como já surgiu para ajudar a gente, né? A gente lembra, a gente volta para poder ajudar outros. Isso é plantar, né, cara? Plantou você... Eu tive muita gente me ajudando na minha vida, muita gente mesmo me ajudando, né? Eu, como ele disse no último podcast, que fui quase jogador de futebol profissional. e a minha vida era rua, era futebol, era jogar bola, era brincar, era estar com os amigos, entendeu? E aí chega um momento que, meu filho, já completou 18 anos, 19 anos, aí, não virou jogador. A luz ajuda aí, tá uma desafogada aqui. Vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa aí, né? E aí o meio evangélico é bom por causa disso, né? Você tem exemplos, você vê pessoas, né, passando num concurso ali, estudando, alguns adolescentes focando, com objetivos, eu vendo assim, caramba, tô ficando para trás, né? Tô ficando para trás. E aí teve muita gente que me ajudou, muita gente mesmo, né? Então eu sou grato, muito grato mesmo a essas pessoas que me ajudaram, que me abraçaram, que me orientaram, né? Mostraram assim, ó, tem essa opção aqui para você seguir, tem essa aqui... Literalmente assim, entendeu? Pegaram folhinha assim de concurso, ó, você pode fazer isso,
pode fazer isso aqui para melhorar um pouco a tua vida. E o negócio foi indo, foi desenvolvendo, e Deus sempre colocou pessoas boas ao meu lado, né? E o negócio foi crescendo, que hoje a gente está aí, completando de uma empresa Lamedic Rio 5 anos, né? Que legal, que sensacional, irmão, que sensacional. Bom, eu vou aproveitar esse momento, o seguinte, eu tenho perguntas para fazer a vocês ainda, embora a gente esteja indo ali para um caminho do tempo, né? O tempo não deixa a gente fazer do jeito que a gente gostaria e resenhar aqui por mais tempo, né? Mas eu, em nome dos colaboradores, né? Eu vou até citar aqui porque vocês me permitiram: Cleiton, Rogério, Caio, Denilson, Vanessa, Heron, Robert, Luiz Cirino e Anderson Nascimento. Eu queria aproveitar esse momento e, em nome deles, que ajudam a girar, fazer essa engrenagem girar, em nome de vocês que estão aqui representando eles, de toda essa equipe, eu quero parabenizar vocês por esses 5 anos. De verdade, assim, porque a Capris Barbearia tem 4, então vocês já são exemplos pra gente, né? Eu já posso me garantir em vocês, não tem aquela coisa da criança mais nova se garantindo na mais velha? Então vocês têm a responsabilidade de continuarem sendo referência para mim e, em compensação, eu me garanti em vocês. Fico muito feliz, mais ainda por vocês estarem ali do nosso lado ali, né? A gente está crescendo junto, a Estância é essa potência mesmo, a gente tem visto isso. E legal ver que vocês ainda continuam sonhando, diferente, né, de muitas pessoas que conseguem chegar, muitos gestores que conseguem chegar e acham que, aqui tá bom, acho que eu já ralei tanto que agora já tá vindo isso aqui, então eu vou parar. Pelo contrário, para vocês tudo ainda tá no início, como se estivesse lá naquele momento lá atrás, ou seja, 5 anos se passaram, a gente zera e vamos começar mais 5 agora, com alguns projetos, com novos sonhos, com novos produtos, novas ofertas, novos serviços também. E eu fico muito feliz por isso, de vocês me permitirem estar aqui nessa mesa, que a mesa hoje é da Lamedic Rio, a melhor do Brasil, a mesa não é da Capris Barbearia, e vocês me permitirem celebrar junto com vocês, fazer parte disso. Isso agrega mais ainda e vocês se tornam mais ainda referência para mim, para minha história e para a história da Capris Barbearia. Então, por isso, não poderia deixar esse momento aqui passar em vão, passar em branco. A gente está celebrando. Hoje é dia de celebração. 18 dia de festa, setembro, né? Dia de festa. E se é dia de festa, vocês me permitem? Opa. Fica à vontade. Eu não poderia deixar passar batido esse momento, né? Olha aí a surpresa aí, ó. Meu garoto! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Lamedic Rio! Dia de festa aí. Parabéns. Obrigado aí, Vaguinho. Vocês merecem toda a celebração do mundo pela história de vocês. E em nome aqui dos colaboradores também, que ajudam aí a fazer essa engrenagem girar. Vai ter uma festa pra eles, vai ter uma festa. Aí, galera, vai ter uma festa. Olha aí, ó, tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Corte. Eu queria que vocês, fiquem à vontade aí para as considerações finais. Se tiver mais alguma coisa que vocês queiram falar e que por acaso aqui durante o assunto acabou passando, fiquem à vontade também neste momento. A gente já vai caminhando ali para as considerações finais. Não deixem de passar o telefone, Instagram, as redes sociais em geral. Fiquem à vontade, a mesa é de vocês. Obrigado por me permitirem participar deste momento. Foi muito bom, muito bom. Muito bom. E fiquem à vontade aí. Eu queria agradecer, né, o Vaguinho aí, a Capris, todo mundo, pela oportunidade que deu aí para mim, para o Luiz, né, de compartilhar um pouquinho da nossa história, né. E nesse momento aqui de considerações finais, agradeço, né, a Deus, né, que sem Deus na minha vida, no meu caminhar, nada teria acontecido, né? Não chegaria nem a um passo do que hoje a gente conseguiu.
Agradeço a minha família, né, minha esposa, Bianca, meus filhos, né, Isaac, Lucas, todos meus familiares também, que sempre torceram, né, por mim, pela empresa, e muita gratidão a Deus. Agradeço a todos os colaboradores que foram falados aqui, aqueles que já não fazem mais parte também da empresa LaMedic Rio, mas de alguma forma contribuiu para que a LaMedic hoje chegasse a esses 5 anos, né? Então fica aqui a nossa gratidão a todas as pessoas que ajudaram, a todas aquelas pessoas que sempre incentivam a cada um de nós aí, né? Eu na minha vida eu tenho uma oração que eu faço desde pequeno, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, e essa oração me segue até os dias de hoje, que é a oração de Jabes ou Jabez, né? Que o Senhor me abençoe, que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que a sua mão permaneça sobre mim e que me livre do mal. Essa é a oração que eu faço a mim, faço a Vaguinho, a Luiz, a todos que aqui estão também, a você que está assistindo. Que Deus te abençoe e obrigado por separar esse momento aí e poder assistir um pouquinho da nossa história. Valeu, obrigado. Parabéns, irmão. A gente que agradece a vocês. Primeiramente também agradecer a Deus, agradecer pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, tudo que eu faço, 100% das coisas que eu faço é por eles e é para eles, então eu vivo para eles. Agradecer também meu sócio, um leão trabalhando. Ele fala que ele é morcego, não, é um monstro. Trabalha do master aí, trabalha pra caramba. Eu falo, pô, se a gente fosse duelar num trabalho, você ia me dar trabalho, cara. Se a gente fosse disputar um cliente, você ia me dar um trabalho. Não na venda, mas no atendimento, você ia me dar um trabalho. Agradecer também você, Vaguinho, por esse momento, tá fazendo parte aí da nossa história. Agradecer por todos aqueles que trabalham na LaMedic, vocês são muito importantes. A gente faz tudo pensando em vocês, tá? Vocês sabem disso. Quando eu vou montar um mapa de cirurgia, todas as necessidades de vocês são solucionadas, são sanadas. Vocês trazem, pô, Luiz, eu tô com isso aqui, você consegue me liberar aqui? A gente sempre ajuda. Deu um problema na moto, deu um problema. Então a gente sempre ajudou 100% das vezes. Então, se a gente ajuda é porque vocês plantam. Então, plantou, você vai colher. É assim que funcionam as coisas. Então a gente agradece todos os clientes, todos os médicos, todos os hospitais, enfermeiro, técnico de enfermagem, instrumentadores, planos de saúde, as operadoras. Então a gente agradece por vocês serem nossos clientes. A gente sempre vai focar pela qualidade, vai entregar o melhor. Então a nossa dedicação é sempre máxima. Então por isso a gente agradece por tudo isso que foi falado aqui e que vão vir muito mais coisas e a gente só tem a agradecer. Eu começo sempre o meu dia, a minha oração sempre começa assim. Eu agradeço o dia anterior e agradeço pelo dia que está começando. Então é sempre assim. Aí eu vou e bato naquilo que algumas coisas eu falei aqui e é assim que a gente faz. Obrigado pela minha saúde e assim vai. Cara, que energia Tamo boa. junto. Que energia boa. Até os próximos Sucesso. 10 anos. Isso aí, vamos esticando. Sucesso para vocês, vida longa na parceria, vida longa na sociedade, vida longa nos negócios. Que a LaMedic Rio, né, possa ter LaMedic Rio / Brasil, LaMedic Rio / mundo, que a Isso gente aí. veja vocês crescendo cada vez mais e pela seriedade que vocês trabalham, pela sinergia que vocês têm. Eu tenho certeza absoluta de que é uma empresa que veio realmente para marcar, para causar não só boas impressões, como ótimos resultados reais, verdadeiros. Vaguinho, deixa eu agradecer também às secretárias, tá? Que sempre falam comigo, secretários. Obrigado também, vocês fazem parte do sucesso, a gente tem maior gratidão. E obrigado pela confiança, porque muitos falam, não, tô pedindo para você porque eu sei que não pode dar nada errado. Ótimo, continuem. Isso é bom demais. Então não podia esquecer. Isso é bom demais. Isso daí é segredo do sucesso da LaMedic Rio, a melhor do Brasil. Gente, eu que agradeço de verdade, mais uma vez, por estar fazendo parte desse momento lindo de vocês.
Daqui a pouco sou eu, né? Daqui a pouco E daqui a eu tô pouco a gente vai chegando comer o bolo. Tá? Tá cheiroso, tá cheiroso, tá cheiroso. Agradecer ao nosso amigo Alex. Obrigado, Alex. Tá sempre dando aquela força, sempre recebendo a gente muito bem, fazendo Brilhou. a coisa acontecer. A empresa Pixinga, que está sempre por trás de tudo isso, para fazer episódios maravilhosos, histórias reais, como a da La Magic Rio, do Anderson, do Luiz, chegarem até você e essas histórias virarem uma inspiração para a sua vida, fazer você acreditar de que é possível. De repente está aí querendo dar aquele passo, mas está inseguro porque as coisas ainda não se completaram. Deixa eu dizer uma coisa para você, não vai completar. Não vai. Vai completar depois que você colocar o pé na estrada. Aí as coisas vão completando. Algumas coisas vão dar certo, outras não, mas a gente precisa prosseguir. Então essas histórias aqui, história como a do Luiz, história como a do Anderson, história como a da La Magic Rio, a melhor do Brasil, são histórias de muitas outras histórias de marcas que a gente mesmo consome, né? Existem pessoas, humanos, por trás das marcas que passam pelas mesmas dificuldades e as mesmas conquistas que todo mundo passa, inclusive você. Então não pensa muito não, dá o primeiro passo. Vou complementar o que ele falou aqui. Você que está na dúvida, né, que está com medo, está com receio, é normal, tá? Eu sinto isso até hoje. Experimenta pular um muro e você olha o muro e fala assim, pô, mas esse muro está muito alto. Pega a tua carteira, joga lá do outro lado, ou pega a tua mochila, joga lá do outro lado. Você vai ter que subir no muro, vai ter que pular. Empreender é a mesma coisa. Exatamente. Ótima ilustração. É a mesma coisa. É isso. Tua carteira tá do outro lado. Joga a carteira do outro lado e vai buscar. Anderson, obrigado, Luiz, obrigado. Agradeço de coração por estar nesse momento também. E até o próximo, que virão outros, né? Aquele abraço, gente. Um abraço. Valeu.